professores. Então, aquela coisa. Entendi agora o que fizeram e fizeram uma análise sobre a questão do não precisa ser você mesmo, né? Ou do precisa ser você mesmo para eventualmente as outras pessoas que ainda não existem, né? Bom, primeiro um complemento que a questão que eles estão dizendo no Brasil é assim, tem eventualmente as pessoas que existem que são convertidas, tem as que eventualmente, mas aí tem duas classes das que não existem. Tem aquelas que não sofrem maldade nenhuma, e eventualmente de alguma forma precisariam fazer alguma coisa, entre aspas, boa na vida delas, e não necessariamente elas fazem. E tem as outras que eventualmente lutam contra a maldade sem saber, né? Elas são maldosas e lutam contra a maldade, porque isso de alguma forma é imposto na vida delas. Então, primeiro que nem todas as pessoas são convergidas, nem todas as pessoas sabem disso e nem todas as pessoas lutam contra o mal, né? Algumas são até coniventes. Outras, inclusive, lutam contra o mal, mas é uma maldade forjada na vida delas. É uma maldade que, na verdade, não é maldade. A pessoa não é maldosa. Inclusive, ela diz que não estaria sendo ela mesma, mas, na verdade, ela se muito, talvez não todas, mas muitas se divertem com essa maldade. Já vou tecer comentário sobre isso. Mas o objetivo do meu canal é justamente fazer com que essas pessoas que são maldosas, mas sofrem por maldade forjada, sofram o mínimo necessário possível, sem maldades forjadas, e que elas possam se converter de maneira mais profunda, mudar o seu próprio comportamento no que se refere a mudar o seu próprio comportamento no que se refere apenas, eventualmente, conseguirem evitar o pecado e conseguirem realmente buscar aquilo que é o certo. Elas não precisam enfrentar nenhum tipo de maldade forjada. Pode até acontecer na vida, elas podem enfrentar, mas na verdade elas têm que enfrentar apenas, vamos dizer, a maldade direta, e eventualmente fazer aquelas coisas que Deus manda justamente para que você não precise enfrentar maldades forjadas e para que você possa ter um comportamento reto diante de Deus. E essa é a ideia do canal. Com base, sim, em algumas informações que eu venho recebendo ultimamente. Mas essa já era a ideia antes também, né? Justamente, a ideia do meu canal sempre foi, no final, as pessoas não dependerem de mentira. Eu não sabia que tinha maldade forjada. Mas a ideia desde o início do canal já era justamente as pessoas não dependerem o mínimo possível do pecado e sem precisarem se divertir com a maldade, havendo outras alternativas de diversão. Portanto, discordo de quem eventualmente diga o contrário. Eu não precisei de empurrão para saber que trabalhar poderia ser correto. Isso eu já sabia. Aliás, inclusive o Novo Testamento diz isso, né? Até o Novo Testamento diz. O que ocorreu? Eu falei que não precisava de vocês. E outra, muitas vezes eu poderia buscar um trabalho secular porque eu não queria sofrer com dados inflamados malignos dos outros. Ou seja, tem também essa, né? Inclusive o trabalho secular poderia ser mais uma forma de proteção da minha fonte de vida para que ela não seja impedida. Tem essa também. O que ocorreu? Eu falei que não precisava de vocês e não precisava de maldade forjada. Pois já faria, por exemplo, o vídeo sozinho ou em outras circunstâncias eu até já lutava contra o mal. Vocês, no final, depois que eu falei isso, né, por causa quando eu falei que eu não precisaria, que eu faria vídeo sozinho e já teria materiais para fazer isso, vocês ficaram bravos e daí vocês mandaram um vídeo do Batman. Foi isso que aconteceu, né? Vocês ficaram meio putinhos e aconteceu. Não. Então, compreendo. Vocês dizem que vocês não precisam ser vocês mesmos porque fingiriam se divertir com a maldade. Então, assim, vamos supor, eu não me divirto com a maldade, mas eu vou fingir que eu me divirto com a maldade para que outra pessoa lute contra o mal. Mas isso não é necessário, porque eu posso eventualmente dar a alternativa para a pessoa obedecer a Deus. Aí ela não precisaria lutar contra a maldade forjada. Obedecer que sejam os mandamentos mesmo. Então, eventualmente, isso seria uma alternativa. Até porque diz a Bíblia, os mandamentos são ilimitados, né? Outra, por que eu não acreditei nisso? Porque o Novo Testamento diz que a glória dos mandamentos, a glória da lei, vamos dizer, ela é uma glória parcial, né? Então tem essa também. Né? Não necessariamente eu acredito que os mandamentos são eternos. Ou eventualmente os mandamentos podem ser eternos, mas durante o período da terra, a glória eventualmente de Cristo será ou aparentará ser maior. Né? Então tem essa também. Né? Tem essa também. Eu me lembro que eu fazia esse questionamento. Então aquela coisa, porque fingiriam se divertir com a maldade para fazer com que os outros existam. Né? Vocês fingem se divertir com a maldade para que os outros lutem de alguma forma contra o mal. O que eu não sei se eles precisam necessariamente lutar contra a maldade forjada. Não parece ser eventualmente necessário. Ou pelo menos a alternativa de você sugerir que a pessoa ou se desvie do mal ou lute efetivamente contra o mal a partir dos mandamentos. Daí não precisaria da maldade forjada. Ou seja, isso tem que ser tentado. Não, mas enquanto ele não descobrir, eu vou me divertir com ele. É pecado. Mas eu não. E eu agora mais vocês. Mas eu não preciso deixar de ser eu mesmo. Sim, mas vou tecer mais comentários sobre isso a seguir. Mas adiantando, né?
Não é que você precisa... Não, mas eu posso ser eu mesmo. Não, você sendo você mesmo, você vai machucar a fonte de vida do coração da outra pessoa. Ah, não, mas eu estou sendo eu mesmo. Não, mas você está machucando o outro. Inclusive, não é necessário que haja a sua intervenção e você não precisa se divertir com a maldade, embora você queira se divertir com a maldade, mas não precisa, e aí é pecado de novo. Não é só você se divertir com a maldade. Você está se omitindo de falar a verdade eventualmente para essa pessoa, justamente de esclarecê-la. Até porque a partir disso você poderia realmente... Não, a pessoa que escutou isso poderia realmente mudar de comportamento. E mais, não, você não poderia fazer, seria mais pecado se divertir com a maldade, embora você estaria deixando de ser você mesmo, mas não, porque aí você poderia... seriam dois pecados, maldade e omissão de falar a verdade. Você está se omitindo de ajudar a pessoa, eventualmente aplicando o julgamento e aplicando a repreensão verdadeira em relação ao pecado dela. E outra coisa, não, porque muitas vezes a pessoa se propositou. É omissão nesse sentido. Você não está permitindo que a pessoa, dentro do seu propósito, consiga nem superar, consiga superar o dardo inflamado maligno a ponto de, eventualmente, ele... a ponto de fazer com que a pessoa possa, obedecendo os mandamentos, fazer com o seu próprio, e eventualmente machucando ali a fonte de vida, impedindo que ela tenha a sua própria fonte de vida. Não, mas eu quero me divertir, eu não preciso deixar de me divertir com a maldade. Não, peraí. Você não precisa deixar de se divertir com a maldade, continua sendo maldade, está se divertindo com a maldade, é pecado, você está se omitindo de falar a verdade, e ainda você está impedindo o outro que está em propósito de melhorar o seu próprio comportamento, é pecado. Omissão, e está impedindo o outro de mudar o comportamento. Porque agora ele vai se atrapalhar com os argumentos, com a confusão mental eventualmente lançada. Por mais que permitida, mas está atrapalhando. E ele estava em propósito. Ele estava propositado. Não, mas não foi tentado a sugestão, por exemplo, da obediência aos mandamentos. De maneira que, então, vocês preferiram e não fingiram a diversão com a maldade, é pecado. Aplicada, nesse caso a diversão com a maldade, aplicada sobre uma ovelhinha boazinha. Mas aí um outro argumento. Mas será que ele acreditaria se eu pregasse a questão dos mandamentos, por acaso? Depende. Sim, a depender do que eventualmente explicado e demonstrado doutrinariamente, ou mesmo com milagres, seria sim ele sujeito a eventual mudança, se eventualmente ele souber o que deve ser mudado e qual é a base disso. Realmente eu discordo. A pessoa não pode eventualmente ser ela mesma, porque ela no final vai ser repreendida e vai sofrer por isso. Né? Não há um mal que não sofra. Né? Mas Jesus não, porque vai acabar sofrendo de qualquer jeito. Tem outros fundamentos para isso, né? Porque no final você não... Aliás, nesse caso você está se auto-sabotando, porque você sabe que você vai sofrer pela sua própria maldade. Mas você está pagando preço. Né? Ou seja, é uma negociação do evangelho. Eu vou me divertir com a maldade e vou sofrer depois. Estou negociando. Continua sendo pecado, haverá sofrimento. Não se precisa fingir se divertir. Mas nesse caso, justamente, até por ser pecado, você não poderia ser você mesmo. Você vai ter que segurar por dois motivos. Primeiro, que é pecado. Segundo, que se você acaba sendo você mesmo... Bom, esqueci o que eu ia falar. Não se precisa, no caso, para uma outra pessoa para se converter, não se precisa fingir se divertir com a maldade para que o outro se converta. Né? Estou completando aquela informação. Não se pode ser você mesmo quando, eventualmente, sua intervenção é desnecessária. Justamente. Você está cometendo uma coisa além do necessário. Ou seja, você não estaria, nesse caso, se omitindo. É uma omissão de falar a verdade, claro. Porque você prefere a maldade. Mas aqui, não se pode ser você mesmo quando sua intervenção é desnecessária. O que eu estou dizendo é que, naquele caso, você desejar se divertir com a maldade, eu não concordo que Jesus sempre aceite isso, Deus com certeza não aceita, Jesus não sei se em todas as circunstâncias, você não pode ser você mesmo quando a sua intervenção é desnecessária. Então aqui não é o pecado só pela maldade, é porque você está indo além do que é realmente necessário. Porque você está fazendo uma intervenção que pode até atrapalhar, ou eventualmente, não só é desnecessária, está atrapalhando e atravancando, impedindo eventualmente o desenvolvimento evangélico do outro. Então, realmente, não se pode ser você mesmo quando sua intervenção é desnecessária. E é mais um pecado por conta disso. Em relação à salvação, mas para as pessoas não existe. Depende, mas aí você pode não gostar de ser o mal, mas não precisa, porque os caras já poderiam mudar por outros instrumentos.
E teria que ser insistido em relação ao mandamento. Se eventualmente não vai pelo mandamento, em algumas circunstâncias você vai ter que aplicar a maldade na vida da pessoa. E de qualquer forma não, porque se você vai ter que aplicar a maldade na vida da pessoa, em algum momento ela poderia realmente perceber que ela não precisaria. Outro argumento, em relação à questão do empurrão, no meu caso realmente não faz sentido, porque eu vou ter que agradecer vocês, porque agora vocês me disseram que eventualmente os mandamentos são ilimitados e eu eventualmente não poderia obedecer. E não há o mal que não sofra. Não. Calma. Então, eventualmente, se fosse bom, não sofreria. Então não precisaria necessariamente obedecer o Novo Testamento, só o Velho bastaria. Mas calma. Eu não precisaria disso porque eu fui aprisionado por vocês. Se eu fui aprisionado por vocês, eu não tenho que agradecer porque agora vocês libertaram, porque vocês aprisionaram antes. Vocês já me causaram prejuízo, na verdade. Então, né? Eu não agradeço vocês, de maneira nenhuma. Eu não sou grato por dificuldade. Então, é no máximo uma compensação. Estamos libertando a prisão que vocês mesmos fizeram e não precisavam. Vocês aprisionaram e mantiveram preso, havendo a alternativa de eventualmente libertar antes. Ou, aliás, não precisaria nem libertar, apenas ajudar nos pecados específicos. Não precisaria nem falar de argumentos talvez um pouco mais profundos, ou que foram passados despercebidos. Talvez eu não precisava nem da questão de luta contra o mal, não precisaria, ou maldade forjada, nem do argumento em si. Né? Não precisaria que lançasse maldade forjada sobre mim, não precisaria que falasse provérbios, todo mal sofrerá. Não precisaria disso, precisaria apenas, não vamos superar a tática profissional, vamos fé. Não há como se apoiar, pelo contrário, eu vou apoiar justamente para que ele saia da circunstância, discordando de Elias Júnior, né? É exatamente o contrário, Eu tinha que fazer justamente o apoio. Legal, supera a